Quando você ouve falar em PCC e Comando Vermelho, a tua cabeça deve ir direto pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, né? Mas a verdade é que uma parte dessa história foi escrita bem aqui, no Mato Grosso do Sul. Eu estou em frente ao Departamento de Operações de Fronteira, o DOF, uma das principais forças no combate ao narcotráfico do nosso país. E é daqui, da linha de frente dessa guerra, que eu vou mostrar pra você o que o nosso estado tem a ver com uma das maiores polêmicas políticas dos últimos dias. Porque o que muita gente trata como mera questão de segurança pública começou como outra coisa, começou como projeto. Vamos voltar à década de 1970. Dentro dos presídios brasileiros, criminosos comuns passaram a dividir cela com militantes de esquerda presos durante o regime militar. E foi ali, atrás das grades, que nasceu algo que mudaria o nosso país para sempre. Os bandidos aprenderam. Eles aprenderam métodos de organização, disciplina interna, estrutura coletiva, aprenderam toda uma cartilha de mobilização que transformava grupos de presos comuns em organizações cada vez mais sofisticadas. A Falange Vermelha, repara muito bem no nome, virou Comando Vermelho. E a partir dali, o Rio de Janeiro e o Brasil nunca mais foram os mesmos. Hoje o Comando Vermelho não é só tráfico, ele dita regras de convivência, decide quem pode entrar e sair das comunidades, cerceia o direito de ir e vir de gente honesta, monopoliza serviços essenciais como internet, TV a cabo e até o gás de cozinha. É uma das maiores bases territoriais urbanas do país, lucrando com extorsão, impactando a rotina de milhões de pessoas. Agora pensa comigo. Que nome que poderíamos dar a um grupo armado que controla território, impõe a própria lei e submete a população civil pela força do medo? No resto do mundo, isso tem um nome, e não é movimento social. Anos depois, inspirado nesse mesmo modelo, nasceu o PCC. O que era para ser um problema de presídio virou uma das maiores organizações criminosas da América Latina. E os números assustam, viu? Porque segundo o Ministério Público de São Paulo, o PCC tem mais de 100 mil colaboradores. Se fosse uma empresa, seria o terceiro maior empregador do Brasil, à frente de bancos, de gigantes do atacado, de mineradores. Mas não é uma empresa, é uma facção criminosa que opera em 24 países, fatura bilhões por ano. Só entre 2022 e 2025 foram 26 bilhões faturados pelo grupo. E aí vem mais uma pergunta que não quer calar. Como é que de dentro da cadeia eles chegaram tão longe? A resposta é quase o roteiro de uma novela. Eles tiveram ajuda, sim, ajuda involuntária do próprio Estado. Para conter o crescimento do PCC dentro de São Paulo, o governo paulista teve uma ideia brilhante: espalhar as lideranças por outros estados. Obviamente deu tudo errado. Em vez de enfraquecer a facção, semeou o PCC pelo Brasil inteiro. E chegou até aqui. Em 2000, Galeão, Carambola e Cezinha, a cúpula do PCC, foram transferidos para o Presídio Federal de Campo Grande. E a facção fez o que toda organização criminosa faz quando o Estado recua: ocupou o espaço que deixaram vago. Eles enxergaram na nossa fronteira aquilo que todo mundo aqui já sabe bem o que é: uma porta de entrada. Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro e toda essa região se tornaram peças-chave do tráfico internacional de drogas. E para cravar a bandeira no Paraguai, o PCC escreveu uma página de pura violência. Pedro Juan Cabaleiro, cidade colada em Ponta Porã, assistiu à morte quase cinematográfica do narcotraficante Jorge Rafati Tomani, metralhado com uma .50, arma explosiva das Forças Armadas capaz de derrubar uma aeronave. Bem, isso não foi um crime comum, foi um recado. Recado que, a partir daquele dia, a fronteira entre Brasil e Paraguai tinha um dono. Você consegue imaginar o poder de fogo que isso exige? Porque é arsenal de guerra, capacidade militar nas mãos do crime. E ainda tem gente que insiste em chamar esses bandidos de vítimas da sociedade. A execução de Rafati foi só o começo, porque nos anos seguintes o número de mortes em Pedro Juan e Ponta Porã disparou. A execução com vários tiros virou rotina diária. Mas por que Mato Grosso do Sul atrai o crime organizado geração após geração? É porque aqui existe algo extremamente valioso: posição geográfica estratégica, proximidade com os centros produtores de cocaína, integração econômica na fronteira, imensidão do território e aquela velha dificuldade de fiscalização. E o resultado? Cerca de 40% das drogas que entram no Brasil passam por aqui. Agora junta tudo isso: controle de território, lei paralela, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro em escala bilionária e ataques coordenados. Me diz com sinceridade, o que diferencia isso de um grupo terrorista? Pois é, na prática, nada. E foi exatamente a essa conclusão que os Estados Unidos chegaram e classificaram PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Para milhões de brasileiros que vivem sob o domínio dessas facções, foi um alívio, foi um reconhecimento, foi a verdade dita com todas as letras. Mas o presidente Lula foi motivo de tristeza. Ele se referiu ao PCC e ao Comando Vermelho com duas palavras que eu preciso que você ouça com muita atenção. Ele disse nossos criminosos. Nossos. Nossos é o pronome que a gente usa para falar de família, de patrimônio, daquilo que nos pertence e que a gente faz questão de proteger. E aqui está uma pergunta que eu preciso que você se faça. Se as sanções americanas miram exclusivamente o patrimônio criminoso do PCC e do Comando Vermelho, por que o governo brasileiro está com tanto medo do que o Tesouro americano vai encontrar nessas investigações? Afinal,
Quem não deve, não teme. E repara numa coisa, em nenhum momento o presidente usou esse mesmo calor, essa mesma energia, esse mesmo nossos, para falar dos nossos policiais que sangram no asfalto. Nem dos nossos trabalhadores que vivem sitiados pelo tráfico, nem das nossas crianças recrutadas por essas facções dentro das escolas. Porque a empatia desse governo tem lado. E agora você sabe qual é. Então compartilhe esse vídeo porque você não pode desfazer o que o presidente disse, mas você pode garantir que mais gente fique sabendo.